Então nesse vídeo eu achei bastante interessante porque ele começa com a apresentação de um problema de estática e de equilíbrio de corpos rígidos, e aí na sequência a gente vê essas imagens, né? Então um guindaste erguendo aí uma escavadeira, e percebam que tem uma inclinação aqui onde ele vai tentar colocar a escavadeira nesse piso. Percebam então o que pode acontecer, né? Se essas contas não forem bem feitas. Olha o tipo de estrago que não aplicar corretamente esses conceitos podem causar, né? Então eu achei uma aplicação interessante aí, e a gente pode usar como uma motivação para as nossas aulas. Uma outra aplicação interessante, virabrequim de um motor, né? Que é esse sistema capaz de transformar esse movimento oscilante dos pistões que derivam aí da queima do combustível na câmara de combustão de um motor. Então esse conjunto aqui de peças vai transformar esse movimento oscilante do pistão em um movimento de rotação. Então esse conjunto aqui de peças está exercendo um momento de força ou um torque que vai transformar então queimados um movimento útil que pode ser aproveitado. Então esse giro aí pode ser transmitido aos pneus, ou aí uma outra aplicação, um momento de força, né? Também os engenheiros têm que ter um domínio do equilíbrio de corpos de ciência. Por exemplo, aqui, devido a esse cabo de aço, né, está provendo aí a sustentação da ponte. Então, cada um desses cabos de aço vai exercer, vai prover aqui um torque, um momento de força, e aí a composição que vai dar aí o equilíbrio dessas estruturas, torque, um momento de força, estruturas como essas. Uma aplicação mais prática, uma aplicação mais antiga do conceito de torque ou momento de força, a gente pode ver quando se faz uma alavanca para massivo. Então essa pessoa aqui, ao exercer uma força nessa barra, né, nessa viga de madeira, vai produzir um torque, uma alavanca nessa alavanca que vai acabar fazendo com que essa aplicação. Aqui a gente tem mais uma aplicação, né? Para que esse sistema aqui esteja em equilíbrio, perceba que essa criança que tem uma massa muito menor tem que ficar bastante mais distante do eixo de rotação. Uma outra de força no equilíbrio. O que a gente viu até agora no cursos de mecânica foram quando ela produz uma aceleração ou uma deformação, no caso aí de uma compressão, né? Então foi isso que a gente viu até agora, mas agora a gente vai ver um novo efeito. Uma força já pode produzir uma aceleração angular, e nós vamos deixar assim. Então nós vamos dizer que um torque é um momento de força, uma torção em um sistema. Nós vamos então estabelecer uma estreita analogia com o conceito de força. Então, assim como uma aceleração, um torque é um momento de uma força, aceleração angular. Denota-se o torque de uma força pela letra grega tal, acrescida de um índice F, ou utilizando-se aí a letra M maiúscula para denotar o momento da força F, acrescida aí do índice F, né? Essa é a notação
utilizada para o conceito de torque ao momento de força, que aqui para a gente vão ser sinônimos, né? Então, quantidade, ó, eu fiz um vídeo, disponibilizei aqui, no qual eu tentei exibir aí gostaria. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para mostrar quais são os parâmetros que influenciam o torque em um momento de força. Então eu queria que vocês prestassem atenção nessa porta aqui. Ela vai ser o sistema que gira, que a gente vai usar aí como base para chegar a algumas conclusões, né? E aí, o primeiro efeito que eu queria mostrar, pessoal, é o efeito da intensidade da força aplicada. Então eu vou tentar aplicar essa força na mesma posição, com a mesma inclinação, porém com intensidades diferentes. Se eu aplicar a força com uma intensidade pouco intensa, né, um valor baixo, né, de módulo de força, vejam que a aceleração angular produzida na porta vai ser pequena, ó. E vejam que se eu intensificar essa força aplicada, a aceleração angular vai ser bem maior. Então percebam como que a intensidade da força influencia no torque no momento de força aplicada. Um outro efeito que eu queria mostrar para vocês é o efeito da inclinação. Então eu vou tentar aplicar agora a mesma força, na mesma posição, porém com inclinações diferentes. Então eu vou tentar aplicar a força aqui com uma inclinação bem suave, para mostrar qual que vai ser o efeito, qual que vai ser a aceleração angular produzida. Vejam, ó. Então, uma aceleração angular aí pouco intensa. Agora eu vou alterar a inclinação com a qual a força é aplicada. E aí percebam que a aceleração angular é bem maior. Vejam como que a inclinação entre a força e a distância influenciam no torque ou no momento de força produzida. E por fim, agora eu vou tentar aplicar a força sempre com a mesma inclinação, sempre perpendicular, porém em posições diferentes, né, em relação aí ao eixo de rotação da porta. Então vou começar aplicando a força bem perto do eixo de rotação. Vejam que a aceleração angular que vai ser produzida pela aplicação dessa força é pouco intensa. Se a gente aumenta essa distância, a aceleração angular já aumenta um pouquinho. E se a gente aumentar mais ainda, veja que a aceleração angular vai se intensificar ainda mais, ó. Então, era isso que eu queria mostrar. Quais são os parâmetros que influenciam no torque no momento de força. Então, era isso, gente. Então, a nossa videoaula, nós vamos explorar os conceitos aí de torque. Esse é o meu plano de aula. Os meus objetivos são que no final dessa aula você seja capaz de explicar qual é o torque aí pela definição. Como introdução, eu gostaria de exibir aí um vídeo que eu encontrei no Facebook, que eu achei bastante interessante, e é uma aplicação. Então vamos ver. Da história que o torque é o momento de força tanto mais intenso quanto mais intenso for a força aplicada, quanto mais próxima essa força, a inclinação dessa força tiver de 90 graus do ponto de aplicação da força origem, e quanto mais distante também esse ponto de aplicação de força tiver em relação ao eixo de rotação aí do torque do momento de força. Ilustrar melhor essas três quantidades, vamos partir aí desse evento. Eu tirei uma foto de eu abrindo a porta da sala dos professores da sede provisória do Instituto Federal lá na Delamare, e aí vou identificar melhor essas quantidades. Então, aqui onde a porta pode girar nessa direção em torno sistema, a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação está identificado por essa linha, e aqui vai estar a força que eu vou aplicar no sistema, né? A matemática disso, então
Então eu vou remover o sistema. Aqui no eixo de rotação vai ficar o eixo Z do sistema de referência. A distância vai estar alinhada com o eixo Y. A distância está representada por esse vetor em vermelho R. A força F está representada aqui. E a inclinação da qual a gente estava falando é a inclinação entre a direção da força e a direção da distância. Então, essas são as quantidades que influenciam no torque, né? A distância do ponto de aplicação da força à origem do sistema de referência, que tem que estar alinhado aí com o eixo de rotação em geral, né? A intensidade da força é representada aqui pela magnitude, pelo tamanho desse vetor força, e a inclinação entre a força e a distância. Aprender o momento de força, nós vamos considerar então qual seria o torque, que uma força de 1 newton, né, utilizada aí para abrir uma, né, qual seria o torque que essa força iria produzir. Vamos considerar então que o cabo aqui do abridor seja de 10 centímetros, entre a força e a distância seja de 65,46 graus, conforme essa figura. Então, vou ampliar ela um pouquinho aqui. A força está sendo aplicada com essa inclinação em relação à distância, então uma inclinação de 65,46 graus, tá? O cabo aqui do abridor. A gente vai começar a fazer algumas considerações aqui, né? Na hora que essa força for aplicada, ela vai produzir um giro nessa tampinha em torno desse ponto, então aqui vai ser a escolha natural para o eixo de rotação. O sentido de rotação produzido aqui vai ser anti-horário, então esse torque vai ser positivo. Dentre essas duas componentes aqui de força, né, somente a componente perpendicular vai produzir essa aceleração angular. Bom, então se o giro anti-horário, o torque vai ser positivo. A gente vai calcular o torque pela definição aí. A componente perpendicular é essa daqui, como ela reside num cateto oposto à inclinação, é natural que ela seja determinada então por um seno. Então desse triângulo retângulo, o seno dessa inclinação aqui vai ser a componente perpendicular dividido pela força, pela intensidade da força. Substituindo-se o valor de força aí, a gente pode calcular essa componente perpendicular multiplicando-se cruzado aqui os meios e os extremos dessa proporção, para encontrar que essa força de 0,97 que a gente já calculou essa força, a gente pode calcular o torque, o momento de força, apenas multiplicando-se aí a distância de 10 centímetros por força, mas a gente tem que tomar o cuidado de converter essa distância para metros, ou então vai ver na nossa próxima videoaula. Essas são as referências aí que vocês podem consultar. Eu vou ficar à disposição dos. Fiquem atentos à lista. E aí R da origem tende a produzir uma aceleração angular no sistema, né? A medida desse efeito pode ser determinada com o seguinte força em duas direções. Uma delas ela vai estar paralela à distância. Então, vamos representar essas duas componentes aqui. Então, eu peguei o vetor força, que está aqui representado por essa setinha azul, e decompus ele em duas componentes, uma paralela a essa distância e uma perpendicular a essa distância. Perceba que somente a componente perpendicular pode produzir uma aceleração angular. Não importa quão intensa seja essa componente aqui, ela nunca vai conseguir fazer o sistema girar. Somente essa componente aqui pode produzir um giro, uma aceleração angular no sistema. Então nós vamos considerar apenas essa componente quando formos calcular o torque ao momento de força. E daí o torque ao momento de força vai ser o produto da distância, então do módulo dessa distância aqui, que está representado pela letrinha R, pela componente perpendicular,
mas então essa componente aí é a própria magnitude da força multiplicada pelo seno da inclinação entre a força e a distância. Então a gente vai multiplicar a intensidade da força pelo seno dessa inclinação. A rigor, então, essa seria a expressão para determinação. Então, nessa expressão aí, T índice F representa o torque da força F, ou o momento da força F, representado aqui pela letra M índice F, né? R é a distância do sistema, né? Do ponto de aplicação da força à origem do sistema, e θ a inclinação entre as direções da distância e da força, conforme o torque ou de momento de força. Então, a dimensão do torque ou do momento de força é expressa pelo essa quantidade determinada por um produto de uma força por uma distância, né? Vamos tomar o seguinte cuidado, mas um pouquinho adiante no curso a gente vai corrigir, e lá vai aparecer lá ser representada pela letra J, outra unidade de medida do Newton metro, que vai ficar reservada aí para o torque ao momento de força, beleza? Bem entendido, então Newton metro vai ser unidade de medida de torque ou de momento de força, de medida de energia, né? O torque, ele tem um sinal, tá? Ele é considerado positivo se a aceleração angular se dá no sentido anti-horário. Se essa aceleração angular se dá no sentido horário, esse torque é considerado um torque negativo. Então aqui nesse sistema, após a aplicação dessa força, como ele vai girar no sentido anti-horário e contrário ao ponteiro do relógio, então o torque produzido por essa força vai ser considerado positivo. Uma forma mnemônica de se registrar da mão direita, então nós vamos usar aí os dedos da mão para simular qual que seria o giro produzido pela força. Então, se o polegar acabar apontando para cima após essa simulação desse giro, então esse torque é dito positivo. Se o polegar, então o torque é dito negativo.